Chega mais nação, segue o líder, Flamengo, novo líder do Brasileiro, após golear o Sport por 3-0. Gol de Bruno Henrique e um golaço dele, do uruguaio mais amado do Brasil, de Arrascaeta. Que golaço de falta a Larzico. Tudo isso e muito mais, linha de passe, traz todos os detalhes, créditos na descrição. Convido você que é novo a se inscrever no canal, ativar as notificações e curtir esse vídeo para não perder nada sobre o Flamengo. Dito isso, vamos para os melhores momentos desse amasso do Flamengo em cima do Sport. Estamos de volta, vendo os melhores momentos. Léo Bertozzi deu Flamengo 3-0, pula pra ponta. Mas o Palmeiras joga amanhã com o Juventude, vai ser assim toda a rodada. A gente vai ficar espelhando os dois. Claro, o Cruzeiro também tá na jogada, mas vamos de Flamengo. 3-0, Bertozzi. Boa noite, boa noite, Léo. Boa noite, companheiro. Já tô começando a pensar na hora que vão começar a reclamar que tu não tá jogando antes, tu não tá jogando depois. Né? Mas deixa pra lá, vamos pensar nisso em outro momento, né? O fato é que, cara, quando o Sport finalizou a primeira vez, já estava 3-0 e foi aos 27 do segundo tempo. Só pra você ter uma ideia do massacre que foi. E assim, você percebeu agora há pouco ali a grande chance que perdeu o Bruno Henrique, outras oportunidades que o Flamengo teve no primeiro tempo também, mas não conseguiu superar o Gabriel. Por volume de jogo, eu acho que o Sport pode sair bem satisfeito com 3-0 como um placar digno, considerando que já teve time que levou 8 do Flamengo esse ano aí no Maracanã, né? E o Sport, como um time que já aceitou o seu destino, né? Dentro do Sport mesmo já há uma admissão de que o planejamento para a temporada que vem na Série B já começou. Então, o que me parece? Vamos tentar levar esse 0-0 o mais longe possível. E a partir do momento que saiu o gol, né? O gol do Bruno Henrique no começo do segundo tempo, o Sport não teve realmente forças para reagir, não teve muito como segurar. E o Flamengo, com alguma tranquilidade, conseguiu construir essa vitória 3-0. A expulsão do Everton Araújo acontece já na fase final do jogo, não a ponto de ter qualquer impacto ali no resultado. Então, esse é o tipo de jogo que, assim, se não ganha, é o jogo que te custa o título, é o jogo que vai traumatizar os torcedores pro resto do ano. Então, é um jogo que você não pode deixar de ganhar, jogando bem, jogando mal. Mas hoje, jogou bem. Você pega o time mais fraco do campeonato, você tem que jogar bem e ganhar bem. Eu acho que o Flamengo fez isso. O único, porém, é não ter aproveitado melhor as chances do primeiro tempo, mas depois do 1-0 foi empurrar um carro na descida, né? De acordo, Pedro Ivo, boa noite pra você. Boa noite, Mota, Léo, Eugênio, nossos companheiros fãs do esporte que nos assistem nesse sábado à noite. Olha, eu acho que o Flamengo ele precisava, ainda que venha de uma classificação muito importante, possa ser um pouco contraditório o que eu vou falar, ele precisava dar uma certa resposta no Campeonato Brasileiro, muito por conta do que foi o jogo contra o Fortaleza na semana passada, e aquele papo de falta de mobilização, e o que tinha acontecido, que não adianta só olhar para a Libertadores, porque a briga do Campeonato Brasileiro tá aí. E até o gol do Bruno Henrique, o torcedor do Flamengo, ele estava ali meio apreensivo naquela de que, nossa, será que mais um sábado, mais um fim de semana desse, uma coisa meio que não andava ali no primeiro tempo. O Flamengo teve problemas no primeiro tempo. O Flamengo teve problemas porque, como o Léo fala, quando você encara um time desse contra o Sport, você não tem muita opção que não ser uma vitória convincente. E demorou a se construir essa vitória convincente. Essa vitória convincente, ela sai muito mais ali numa hora que o Sport deixa de ser aquela equipe só apostada lá atrás, se abre um pouquinho, Bruno Henrique ataca as costas ali, o Lino que não vinha bem acha o Bruno que não vinha bem no primeiro tempo acha o gol. E aí depois você tem o Arrascaeta entrando, o Flamengo circulando um pouco melhor, um pouco mais rápido, essa bola faltou isso no primeiro tempo, uma circulação às vezes lenta, e quando você não tem Pedro, não tem Arrascaeta em campo, né? Quase 30 dos 50 e tantos gols que o Flamengo já tinha feito no campeonato, você tem dificuldade para finalizar. E de novo foi isso. Então era um Flamengo do primeiro tempo que você questionava, né? O que seria do jogo? Você questionava o poder letal ali do time que não existiu. O tempo ia passando e parecia que quando acontecia, a gente assistiu o jogo na redação ali, a gente até brincava, esse tempo tá passando, hein? Esse gol tá desenhado, tá amadurecendo, mas era muito capricho, era muito toquinho, parecia que não vinha, só que a coisa deslancha ali no segundo tempo, porque o roteiro tinha que ser esse e uma boa vitória. Agora, Felipe, se você me permite antecipar um debate, o Bruno, ele evolui dentro do jogo, ele teve problema no primeiro tempo, é importante, porque o Felipe vai precisar, mas eu gostei muito do De La Cruz. O De La Cruz, que a gente fica naquela, tá apto, não tá, quando precisou ali no Mundial ele não estava, sabe, à disposição, e ele se lesiona, e ele deixa, você não sabe exatamente nunca qual é a situação dele. Ele já tinha tentado participar meio que fora do campo do jogo contra o Racing, ele muito ativo. Hoje, dentro do campo, eu gosto da atuação do De La Cruz hoje, e quando o Felipe Luiz diz
que essa reta agora, né, de decisão, esse novembro vai ser uma loucura para Flamengo, para Palmeiras, que você precisa começar a ver quem é que está ali no seu grupo. Ele deve perder o Jorginho aí talvez por umas 2 semanas. O De La Cruz responde que o Arrascaeta é genial, a gente já sabe, a temporada dele é, sabe, primeira prateleira. O Bruno, né, reconectando nessa coisa decisiva de um cara que vai ser importante em jogos se você tiver que dosar. Agora o De La Cruz hoje surge bem, acho que ele vai ser um pouquinho mais utilizado e ele dá uma boa resposta ao Felipe Luiz. E aí, Eugênio Leal, boa noite pra você. Vamos fazer o seguinte, vamos ouvir o Eugênio, mas vamos colocar a tela com os números do jogo, que esbarra muito no que disse o Léo, da diferença de posse de bola, de chances, 24 chutes a 4, pro Eugênio fazer o primeiro comentário aqui no Linha de Passe. Tá na tela, dá a leitura bonita pro nosso telespectador, então fique à vontade, Eugênio Leal, pra comentar esse jogo, Flamengo 3, Sport 0. Tudo bem, Eugênio? Tudo bem, Felipe? Boa noite pra você, Léo, Pedro, fãs do esporte. Não precisa dizer muito, né? Só olhar os números aí. 67% de posse de bola pro Flamengo, 24 finalizações contra 4, 11 certas contra 2. E assim, você conta certa uma do que a gente viu agora há pouco ali, do Barleta, que a bola foi assim, rolando bem pra defesa do Rossi, 6 grandes chances contra 0, 34 ações na área rival. O jogo foi todo do Flamengo, o curioso é isso. É que o primeiro tempo passa em branco, alguns gols perdidos. Ali tem um impressionante do Bruno Henrique, né? Que é a jogada muito bem feita pelo Plata, construída ali, costurada pelo Plata, que o Bruno Henrique chuta pro alto, né? Acho que foi uma grande chance perdida do primeiro tempo. No segundo, começa ainda a aparecer, o Flamengo ainda meio com o freio de mão puxado. Aí o Felipe Luiz olha pro banco e fala assim: vai lá, Arrasca, entra. Foi ele falar no Arrasca, o Arrasca sair para se preparar para entrar no jogo, sai o gol. Então, só de pensar no Arrascaeta, as coisas já acontecem no Flamengo. O lindo passe do Samuel Lino para o Bruno Henrique, que entra no meio da zaga. O curioso foi isso do jogo, é que o Sport, ele obviamente acabou tendo que ficar na defesa, porque o Flamengo controlou o jogo. Mas não era aquele time com linha de 5, 6, 7 atrás, não. Era um 4-4-2 ali e dava espaços pro Flamengo. E acho que é legal pontuar isso, Eugênio. Na saída pro intervalo, o Bruno Henrique, até fora do convencional, fala, não, e o time dele e tem espaço para jogar, né? Eles permitem ali uma profundidade, e é curioso que o gol sai justamente, né, nesse espaço que ele achou que ele fala na saída do primeiro tempo que aparecia. Então, assim, de fato, não é que o primeiro tempo foi uma aula de defesa do Sport. Porque fica uma sensação, parece que o Sport segura, desculpa, gente. Porque o Sport está segurando o Flamengo dentro do Maracanã. Não, o Sport defende mal. O Flamengo volta e meia fazia a linha de passe dentro da área. A gente até comentou, uma bola levantada, o Emerson Royal ajeita de cabeça, o outro ajeita de costa, finalização, o outro lá. Se defendia mal. Do Lino que ele dribla 2 na área. Faltava capricho. Eu acho que no primeiro tempo já eram 10 ou mais finalizações. A chance que o Bruno Henrique perde, que ele chuta por cima, é um pênalti em movimento ali, né? É a chance que ele normalmente não perde. Então, já podia ter virado vencendo. Tinha espaço, não era um esporte assim, vou me trancar aqui atrás. Até porque não precisava do resultado, não fazia muita diferença. O primeiro gol do Bruno é um Sport saindo. E aí o Bruno ataca nas costas, o Lino acha o Bruno, não é exatamente aquele ferrolho lá, né, gente? Foi pra jogar o jogo, o Flamengo não atuou com 100% do seu time titular, então também não precisava forçar, não precisava fazer um 8-0, como fez contra o Vitória, né, que foi o grande amasso do campeonato. Então o 3-0 tá de bom tamanho pro Flamengo, a torcida sai feliz, o Sport não sai humilhado, e tá todo mundo feliz no final das contas, porque o Sport poderia ter saído humilhado, né, no Maracanã. E o Flamengo teve essas situações aí, como o De La Cruz, né, que já foi elogiado aqui, que fez uma boa partida. O Bruno Henrique fazendo gol ganha confiança, porque pelo jeito ele vai ter que jogar ali mais tempo. Então é importante ter confiança para ser o centroavante do Flamengo. E o Arrasca sai do banco para fazer um gol a Lazico. Impressionante, né? É impressionante. A gente vai, obviamente, individualizar alguns temas já, falando dos jogadores, mas já que o De La Cruz foi citado pelo Pedro, o Eugênio já passou, Léo, a gente está numa fase que vai ser uma contagem regressiva até a final da Libertadores com algo muito importante em jogo, que é o Brasileiro, em que todas as peças vão precisar, de certa forma, colaborar, porque óbvio que o Felipe Luiz não vai ficar poupando até imagina, exatamente, não vai. Mas ele vai ter que fazer uma escolha aqui e outra ali, e todo mundo precisa entregar, assim, não complicar jogos como esse. É isso. De La Cruz. É um mês de futebol. A gente tá, dia 1º de novembro, a final é dia 29.
Então, assim, a final da Libertadores ela está no imaginário de todo mundo, mas a real é que eles, obviamente, estão estudando todas as estratégias possíveis para superar o Palmeiras. Sim, para o jogador tem que ser o próximo jogo, né? E o jogador tem que pensar em estar bem no próximo jogo. O De La Cruz é um jogador que depende de estar bem fisicamente. Depende. Assim, o De La Cruz consegue entregar quando ele tá 100%. E ele é uma interrogação fisicamente, né, Léo? Esse é o ponto, né? Então, assim... Todo mundo, né? Hoje em dia é um futebol muito físico. Sim. Então, acho que o caso dele é muito específico em função disso. Se ele entra e consegue mostrar que tá bem, bom, como disse o Pedro na primeira intervenção dele, o Felipe olha pra isso e fala, opa, de repente esse é um cara que eu vou sentir confiança pra, nesse mês aqui, que vai ser um mês tão puxado e que é o mês que vai decidir o campeonato, pra usá-lo mais vezes. Até porque a ausência do Jorginho agora vai exigir opções, né? Vai exigir que outros jogadores estejam prontos para entrar ali e para jogar. Então eu acho que é outra das notícias bem positivas do dia de hoje. Vamos lá, a gente tem... Bruno Henrique me parece um personagem importante pra gente debater. Sim. Por conta... É o que a gente falou, todo mundo vai colaborar aqui e ali, mas até a final, o Felipe Luiz precisa ver, assim, Pedro machucado, Plata expulso, né, suspenso pra final. É um mês importante, especialmente para uma posição, Pedro, Muito. que a gente esbarra na história da confiança. O cara precisa ter confiança. O Bruno ele tem algo que você não negocia, você não treina, você não depende de sequência. O Bruno ele tem um caráter decisivo. Isso aí você precisa mantê-lo em atividade, com confiança, para explorar esse caráter decisivo. E quando você entra nesse mês que o Plata tá fora do jogo, o Pedro tá tratando para tentar voltar às vésperas do jogo, só que é um Pedro sem treinar, é um Pedro que tá com o braço imobilizado e joga muito com os braços, é um Pedro que hoje só faz musculação ali e tal, não tá batendo em bola, não tá com ritmo de jogo, você não sabe nem se você vai ter talvez uma necessidade ou uma possibilidade de colocá-lo já de início, se ele não estiver treinando ele até a semana da final. Então você precisa entender quais são as suas opções, você precisa mesclar, porque não é só colocar o Bruno. Hoje me chama muito a atenção uma dinâmica que começa a funcionar no Flamengo. Há algum tempo a gente já viu aquele papo, o Bruno não funciona como homem de referência ou como 9, porque a gente fica querendo comparar. O Pedro, quando o Flamengo está saindo com a bola, ele não é aquele cara que ele está enfiado na área. Ele vem baixando, ele está quase no círculo central para tentar receber alguma coisa. Quando o Bruno tentava simular isso aí, que ele vinha baixando, o Bruno não é um cara exatamente de jogar de costas. Não. Então ele já não é um Pedro. Aí ficava essa falsa sensação do Bruno não funciona por ali. Aí ele muda a dinâmica. O Plata, que no jogo contra o Racing já estava baixando muito para receber, para segurar, ainda que não seja muito a dele, ele faz um pouco isso hoje, ele baixa. E aí o que o Bruno faz? O Plata traz a linha de defesa e o Bruno vem nas costas. É exatamente como ele joga. Então o Bruno atacando por ali, como sai o gol que o Samuelino serve ele, nem o Plata, nem o Samuelino, ele funciona. Você não pode descartar um cara desse. Só que nessa dinâmica o Plata não está na final. Então o Felipe precisa entender onde é que ele vai funcionar. Mas talvez o brasileiro funcione. Mas ir para a final já é outra coisa. É muita coisa para mexer, só que você precisa olhar e falar, opa, essa peça voltou a funcionar. O Bruno não é descartável. Não é porque o Bruno não é mais titular ou não está naquele modo primeira prateleira como em 2019, talvez em outras temporadas, você pode descartar. Agora, tem movimentos ali muito específicos que ele decide. E ele é um cara de decisão. É um cara grande na história do time, é um cara de decisão. E hoje você olha e fala, não começou bem. O Flamengo tinha problema para finalizar. A finalização não era tão clara. Mas no segundo tempo, quando fica um pouco mais específico dele atacando as costas, ele resolve. Sem querer antecipar, porque a gente vai ter amplos debates sobre isso, a possibilidade, sabendo do quão estrategistas são Felipe Luiz e Abel Ferreira, a chance de um tentar surpreender o outro com alguma coisa na final é enorme, cara. Com uma coisinha específica. Então, com uma coisinha. Um posicionamento, um detalhe, uma surpresa. Como o Abel fez agora, até no meio da semana, na semifinal. Então, eu acho que assim, não é necessariamente o Flamengo que a gente vai ver no Brasileiro. Uma peça já é certa que não vai ser o Plata, né? Mas pode ser que apareça algo muito diferente na final. A gente realmente não sabe, não tem essa noção. E essas dúvidas físicas, né? A gente fala do Jorginho, 2 semanas, mas 2 semanas para voltar em que condição? Porque são 2 semanas para voltar, mas assim, recuperar ritmo. Será que dá para cravar que o Jorginho sai jogando a final? Né? Em que condição ele vai estar? Então, assim, acho que são muitas interrogações. A própria questão do Pedro. Claro que ele vai pro sacrifício, né? Com o braço do jeito que tiver. Mas ele vai ter que sentir a mobilidade dele em campo, como é que ele tá, como é que ele sente, como é que ele se movimenta. Então, são e a gente muitas tá pensando dúvidas, muito em final de Libertadores. Só que você tem... A cada meio de semana, a cada 3 dias, tem decisão de brasileiro. Sim. É isso. E entre eles. Hoje foi uma decisão. Meio de semana vai ser outra decisão e por aí vai. Até a última rodada, que é depois da final da Libertadores. Tem isso ainda.
Eu estou prevendo isso, estou imaginando que seja uma disputa ponto a ponto, palmo a palmo, até o final. Então, essas questões todas que foram levantadas, elas são importantes para o hoje. Sim. Já foi hoje o Bruno Henrique o centroavante do Flamengo. E demorou para encaixar, mas encaixou, fez 2 gols. Segundo gol, um gol de muito oportunismo, que é uma necessidade do centroavante, né, ser oportunista, estar no lugar certo, na hora certa, ele estava. O primeiro gol atacando o espaço, que é uma característica dele, sempre foi, muitas vezes pelo lado do campo, vindo na diagonal, agora por dentro. Só que no primeiro tempo ele perdeu um gol que o 9 não pode perder. Exato. Sim. Que é o chute por cima. Então é pra gente ficar observando. Hoje funcionou contra o Sport, um time que é o lanterna do campeonato, a gente pode colocar que é o pior time do campeonato, a pontuação deixa isso muito claro. Preciso ver na sequência de jogos como é que o Flamengo vai lidar com isso, né? Então, o Jorginho vai ser o De La Cruz, vai ser o Saúl, por exemplo. Se precisar do Everton Araújo, pro próximo jogo já não tem. E assim vai tendo que montar o quebra-cabeça jogo a jogo, rodada a rodada do Brasileiro, e ao mesmo tempo ir pensando em quem ele poderá contar para a final da Libertadores, que vai ser um jogo diferente, um jogo especial, em que ali sim eu acho que de repente alguns jogadores podem entrar dentro de um ritmo do sacrifício, né? Como foi dito agora pelo Léo, o Pedro vai pro jogo. Mas não é só a Libertadores, porque o Flamengo já estabeleceu desde o início do ano Sim. o brasileiro como prioridade. Inclusive em momentos com Libertadores, né? Aquele jogo com o Central Córdoba, por exemplo. Então é preciso entender como é que vai ser essa gestão de minutos, essa gestão de carga, de energia dos jogadores, porque vai ser ali. O Palmeiras não vai baixar o ritmo dele, não vai baixar a intensidade dele, e vai exigir do Flamengo, que está atrás, tá sempre esticando a corda ao máximo. Vamos ver. Mas hoje, como disse o Eugênio, temos falado hoje, não ficar só falando de Libertadores. Hoje, a melhor opção para o centroavante, o 9, é o Bruno Henrique? Ou vocês veem o Flamengo jogando de outra forma e há debate sobre isso? Uma semana atrás não teve um bom jogo de Brasileiro e o debate era: o Bruno Henrique não pode jogar de 9, como é que ele vai pro jogo contra o Racing sem o Pedro? Então, eu acho que o Bruno, acho que a gente pode falar, o Bruno tendo que, alguém querendo que o Bruno faça esse jogo de costas, ele não será a melhor opção. O Bruno, como finalizador, como a gente viu ali no primeiro tempo que o Eugênio cita, se for aquele cara só para receber a bola ali, talvez não seja a melhor opção. O Bruno pode ser a melhor opção se você tiver um entendimento que o Lino vai abrir para servi-lo, como foi nesse lance que a gente está vendo agora. Se alguém vai fazer esse jogo um pouco mais de costa, pode ser o Plata no Campeonato Brasileiro para servir atacando nas costas. Eu acho que é muito do desenho do time, não ficar essa coisa, o 9 fixo na área e tudo mais. Não, o segundo gol dele hoje é de oportunismo. Mas não é de um 9, é de um cara que está bem na área e está atento ao jogo. Talvez ele não tivesse no primeiro tempo. Então, mas é uma característica de 9, né? Sim, e o Felipe, ele não fica preso a isso. Então, o Felipe é um cara que pensa alternativas e o Bruno é um cara que te dá alternativas específicas. Então, ele pode servir. Não tivesse aquela bola de Samuel Lino pro gol que abre o caminho ali, talvez a gente tivesse aqui falando, tá vendo? Segundo jogo que o Bruno ali na frente não resolve. Então, acho que é como você explora o jogador que você tem. O Flamengo tem muitas possibilidades do meio pra frente. Não tem o Pedro, não tem o Plata, então pode ter o Lino, pode ter o Bruno atacando, pode ter outro tipo de situação. Então, é muito como você pensa o Bruno, e não pensá-lo como um substituto do Pedro em termos de características, porque ele não vai te dar isso. A gente associa muito a ideia do 9 do Pedro, apenas ao jogador de não área, referência, o cara que vai jogar de costas, e assim, hoje praticamente a dinâmica era de uma dupla de ataque, né? Pela movimentação que o Plata oferecia ali. Então ele pode ser um atacante, né? Porque o Bruno Henrique há muito tempo já não é mais ponta, né? Aquele ponta agudo, driblador, rápido. Então já é um jogador de outro perfil. E ainda assim, o Bruno Henrique é um jogador que sempre teve bom cabeceio, sempre apareceu bem na área, sempre soube chegar bem para definir. Então, assim, eu acho que na ausência do Pedro, eu não consigo ver a melhor opção. A questão é entender que ele não é um dublê do Pedro. Isso é importante. Embora o Pedro também não seja o estereótipo do 9, né? Seja um jogador que hoje saiba construir fora da área, saiba associar, saiba servir os companheiros. Eu acho que assim, há possibilidades para jogar de diferentes maneiras. Vamos lá, a gente está falando da vitória do Flamengo sobre o Sport, 3-0, passando por várias situações da equipe. Samuel Lino também me parece que fez um bom jogo, sim, mas especialmente ali o passe que ele dá pro Bruno Henrique. No primeiro tempo ele perde uma chance que ele mesmo cria, né? Ele faz uma boa jogada individual, mas finaliza mal. E ele, desde que chegou, a gente percebe que é uma característica muitas vezes do torcedor do Flamengo, mas com o Samuel Lino
é uma característica que está, de certa forma, incubada, que é esse entusiasmo, mas a gente vê com o Samuel Lino isso. Um grande jogo, uau! E um mau jogo peladeiro. Óbvio, aquele peladeiro foi como o André Kfouri fala, basta um cara sem noção ir lá pichar que temos um raio-x, mas a gente já ouviu de outros torcedores. Samuel Lino, como é que vocês estão vendo a bola dele? Como foi hoje e ele nesse contexto? Como foi a bola do Flamengo hoje? O primeiro tempo dele eu não achei exatamente bom. E o gol que ele perde, acho que passa muito por uma questão de confiança. É a característica, tira um, tem qualidade, tira outro, na hora de finalizar. Só que no segundo tempo é um passe colaborado também pelo momento ali do Bruno Henrique, que ele faz o gol. Eu acho que você muda. Eu acho que é um cara que o Felipe vai tentar recuperar também ao longo desse mês de novembro para uma sequência que é muito importante. Não acho que a atuação dele foi brilhante. Acho que a gente espera um pouco mais. O Lino é o cara que, quando corta aquelas duas bolas ali dentro da área contra o Sport, talvez ele tivesse que fazer aquele gol. Ele tem a perna esquerda para isso. Não é que ele é cego assim, não é que ele, vamos dizer, não tem o que fazer ali com a perna esquerda. Não é isso. Só que eu acho que também é a perna pesada, é o chute que demora um pouco mais. Você falou em confiança aqui um pouco no debate, acho que passa por isso. Quando no segundo tempo ele abre, sai, o Bruno ataca por ele, acha espaço, você dá, é aquela história do videogame, você ganha 2 barrinhas ali de confiança. Eu acho que o Felipe fala muito dessa sequência de partidas decisivas agora desse mês. Então eu acho que sai num balanço positivo, mas poderia ser melhor. Eu acho que fica muito no imaginário, saiu o balanço do Flamengo, quanto ele custou, quase 200 milhões, toda hora vai estar colado ali o carimbo. Custou tanto, ruim, precisa entregar mais. Infelizmente vai partir o debate público disso. Então ele precisa recuperar. Hoje ele sai com um saldozinho positivo, mas podia ter sido melhor, talvez pelo primeiro tempo que a bola não entra. Se você Segue o líder, é isso mesmo, o Flamengo vence o Sport e dorme na liderança do Brasileiro. Claro, o Palmeiras ainda vai jogar contra a Juventude, mas tudo é possível, o futebol é jogado e o Flamengo fez a obrigação, que era vencer e vencer muito bem o Sport. Ponto. Fez a obrigação, o que era também para ter feito contra o Fortaleza. Mas vamos destacar os pontos positivos dessa vitória. Bruno Henrique voltou bem, uma boa atuação, fazendo 2 gols importantes. De La Cruz jogou muito bem mesmo, na ausência de Jorginho. Emerson Royal, bem, estava confiante ali. Então a gente consegue trazer alguns destaques, mesmo o Flamengo não estando com seu time ali titular, ele conseguiu desempenhar bem e fazer o que precisava fazer, vencer muito bem. Também parabenizar a torcida, 67 mil torcedores pagantes, mais de 67 mil, então a nação sempre lotando, trazendo aí a força da massa, porque o Flamengo é massa, então a nação está de parabéns. Felipe Luiz mexeu bem, tanto é que eu trago o ranking aqui da atuação dos melhores em campo e também as notas de todos eles, né? Rossi recebeu a nota de 7.8 pelo público, Emerson Royal 7.2, Danilo 7.3, Léo Pereira 7.8, João Vitor, que foi o zagueiro que entrou aos 31 minutos do segundo tempo, muito bem, uma grande promessa do Flamengo, 6.4, Ayrton Lucas 6.6, De La Cruz, que na opinião dos jornalistas foi o melhor em campo juntamente com Bruno Henrique e também De Arrascaeta. Everton Araújo tomou vermelho, desnecessário, entrou, não tinha nem 10 minutos em campo e deixou o pé alto. Assim, ele visou a bola, ele tentou a bola, ele chutou até a bola, mas deixou o pé ainda em pé. Infelizmente, pegou ali na canela do jogador e um pouco na coxa. A arbitragem marcou o amarelo inicialmente, mas depois o VAR chamou, deu expulsão. Saul, 7.8, Carrascal, 7.1, Luiz Araújo, 6.6, Plata, 6.5, De Arrascaeta, que fez aquela pintura, aquele golaço, 8.8, juntamente com Bruno Henrique. Juninho, esforçado Juninho, ponto. Não estou aqui para criticar ou dizer, né? Eu vejo muitos torcedores do Flamengo chamando de bagre, mas enfim, Juninho se esforçou bastante. Samuel Lino 7.3 e o próprio Felipe Luiz 8.1. Essa foi a nota do público que deu para os que atuaram nesse sábado, que garantiram a vitória do Flamengo e também a liderança.
Palmeiras joga fora contra o Juventude. É necessário que o Juventude ganhe, porque ele também está brigando para não cair. E aí depende do Flamengo fazer a obrigação dele. Precisa fazer a obrigação dele. Nesse mês importante de novembro que iniciou, o Flamengo precisa fazer a obrigação até chegar no dia 29. No dia 29, o Brasileirão já vai estar quase decidido e aí ele tem que focar na Libertadores. Dito isso, os créditos para ESPN Linha de Passe. Se você é novo, convido que você se inscreva, ative as notificações, curta esse vídeo, hyper, comenta, diga de qual cidade, estado você está assistindo esse vídeo. Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, raça, amor e paixão. Abraço, até mais. Tchau, tchau.